Estudo bíblico 1 Reis 9, versos 1 a 9. Nota homilética. Ouvi a tua oração. Deus, tendo misericórdia do seu povo, faz uma promessa incondicional de sempre estar pronto a atender à oração de fé feita por qualquer pessoa em nome dele, que foi o teor da mesma oração de Salomão em capítulo 8, versos 30 a 52. Mas, quanto à prosperidade particular que Salomão pedira para a família real, capítulo 8, versos 25 e 26, dependia tão somente da responsabilidade individual dos seus descendentes em andar em fé, obediência e fidelidade, versos 4 a 7. A resposta divina aqui é dirigida primeiro a Salomão, versos 1 a 5. Depois a ele e aos seus descendentes, verso 6, e finalmente a todo o povo, versos 7 a 9. Esta linguagem é característica de Deuteronômio e da literatura deuteromista. Verso 2. Nota-se que a primeira manifestação foi concedida a Salomão a fim de prepará-lo para um longo reinado realizado segundo a vontade divina. E a segunda foi concedida somente após longos anos de dedicação, coroados pela oração fervorosa transcrita em 8 versos 22 a 53. Verso 7. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Quer-se dar a entender, com essa expressão, que o castigo infligido pelo Senhor estará na boca de todos e que será uma zombaria exemplar. Verso 8. E desta casa, agora tão exaltada. Outra tradução possível de acordo com versões antigas. Esse templo será transformado em um monte de ruínas. Verso 10. Esse versículo nos leva para o fim da primeira metade do reino de Salomão. Segue-se algumas passagens para mostrar a grandeza que ele galgara naquele abençoado período, relatando a seguir como vivera nos 20 anos restantes em que, abusando de sua própria sabedoria, do seu poder e das suas riquezas, transformou-se em um déspota oriental. Capítulos 10 a 12. Versos 11 a 14. Salomão já pagara a Hirão com grande quantidade de mantimentos a madeira do templo. Capítulo 5, versos 10 e 11. Esse pagamento deve ter sido adicional pelo ouro mencionado nos versos 11 e 14, e talvez fosse um empréstimo concedido a Salomão, para que pudesse entrar no comércio. Capítulo 10, versos 14 a 29, pois as cidades lhe foram mais tarde devolvidas. Segundo Crônicas 8:2. Verso 13. Provavelmente se tenha desejado fazer um jogo de palavras com a semelhança do som existente entre o nome Cabul e a expressão hebraica que significa como nada. Outros intérpretes consideram que Cabul significa lodaçal ou pântano. Verso 15. Trabalho forçado. A explicação dessa medida drástica, pôr o país em dia com as obras públicas, é como o problema dos impostos hoje em dia, ou outra qualquer medida de disciplina para o bem-estar do país. Milo parece ser algum baluarte de defesa construído sobre um pequeno monte de terra ao lado do sul do templo, para a proteção da cidade de Jerusalém, segundo Samuel 5, verso 9 e 1 Reis 11, 27. Azor, Megido e Gezer eram 3 cidades estratégicas para a defesa do reino, porque estavam localizadas no caminho que ligava o Egito à Mesopotâmia. As escavações arqueológicas mostram que essas cidades foram fortificadas no tempo de Salomão. Verso 16. Salomão recebera como presente de casamento a cidade de Gezer, que fora outrora destruída por Faraó e depois reedificada e fortalecida. Esse pormenor, junto à lista de obras públicas, bem como o relato do casamento do rei, foi registrado nesse ponto da narrativa
para evidenciar que o reino, inclusive o território dos filisteus, estivera firme nas mãos de Salomão. Capítulo 3, verso 1. Verso 22. Este versículo mostra que o trabalho forçado, na pior das hipóteses, nada mais era senão requerer a assistência técnica dos israelitas, os quais supervisionavam a mão de obra dos cananitas. Capítulo 5, versos 13 a 18, com as notas que ali se acham. Verso 25. 3 vezes por ano. Durante as 3 grandes festas religiosas, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, descritas em Levítico 23, versos 4 a 8, 15, verso 25 e 33, verso 43. Verso 26. Ezion-Geber. Arqueólogos escavaram, descobrindo as minas e usinas de cobre naquela localidade e atribuíram-nas a Salomão. Verso 27, marinheiros. Naquela época, os israelitas dependiam da civilização de Tiro para tudo aquilo que não era comércio ou agricultura. Depois de séculos de escravidão no Egito, 40 anos no deserto e mais 4 séculos de vida insegura na época dos juízes, a civilização os despertara e gradativamente foram assimilando o paganismo dos vizinhos mais adiantados. Salomão se entregara então à idolatria, capítulo 11, versos 1 a 8. E 60 anos após a morte de Salomão, a rainha Jezabel, vinda de Tiro, quase extirpou os adoradores de Deus. Capítulo 16, verso 31, 19, verso 14. Verso 28, Ofir, mencionado com certa frequência no Antigo Testamento como lugar de onde provinha o ouro da melhor qualidade. Não se conhece sua localização exata, mas é provável que estivesse a sudoeste da Arábia, próximo da costa do Mar Vermelho. Pode ser Upara, perto de Bombay, na Índia, pois que as viagens para aquela cidade demoravam nada menos que 3 anos, sendo que mercadorias finas eram importadas da Índia e de Tarsis, talvez da Espanha. Capítulo 10, verso 22. Jerônimo e a Septuaginta interpretam Ofir como a Índia.